E começando mais um podcast com informações quentes de um grande lançamento hoje da Build em Uberlândia, que é o Orbit, e trazendo diretamente de São Paulo, ele, diretor fundador da Escola de Imóveis, Pedro Câmara. Obrigado pela presença, que honra ter você aqui, juntamente com o Iago, diretor da Build, que hoje, sem dúvida, fez um mega evento, juntou ali talvez o maior número de corretores por metro quadrado. E é isso, parabéns para a Build, parabéns para você, Iago. Obrigado. Muito obrigado por ter vocês aqui, viu? Pedro, conta para nós quem é o Pedro Câmara. Boa, bora lá. Pedro Câmara, fundador da Escola de Imóveis, mas eu gosto de falar mais de investidor imobiliário, né? Acho que sim, a Escola de Imóveis é a minha empresa, mas eu me vejo sempre muito mais como o cara que compra o imóvel, né? O cara que está ali investindo no imóvel, construindo patrimônio com a Renata para nossa aposentadoria. Eu sou arquiteto de formação, apesar de nunca ter trabalhado efetivamente com projeto, sempre... quando eu me formei, fui para a área imobiliária, então incorporação, loteamento, imobiliária, fundo, etc. E no meio do caminho, né, já tem aí desde 2020, 5 anos que eu fundei a Escola de Imóveis para levar a educação imobiliária para investidor, corretor, quem gosta, né, do mercado imobiliário. E estamos aí nessa jornada, investindo na pessoa física, comprando, alugando, fazendo Airbnb, fazendo reforma e, ao mesmo tempo, educando o mercado, falando sobre investimento imobiliário, construção de patrimônio e renda. Muito bom. Tem um jargão forte seu aí no mercado, né, que eu fiquei sabendo. Qual que é o meu jargão forte? Imóvel bom? Pingar renda todo dia. É isso aí. Muito obrigado, viu? Que satisfação receber você em Uberlândia, a Build, desbravando mais uma vez, hein? Iago, vamos falar do sucesso? Bora. Que vai ser o Orbit? Se Deus quiser. E é isso. Cara, Sandermão, obrigado de novo por estar aqui. Tive aqui um tempinho atrás falando da Vita, né? Agora a gente volta para falar da Build e com o Pedro aí. Cara, a gente idealizou esse projeto, nós vamos falar um pouquinho mais aqui, como um projeto nascido e pensado para atender o nicho de investimento do mercado imobiliário, né? Então esse nicho de short stay, de locação, e por isso que a gente foi buscar uma referência como o Pedro para falar sobre o assunto, né? Então trazer tudo que ele traz lá na Escola de Imóveis, tudo que ele compartilha de conhecimento, a gente encapsular e trazer para o mercado de Uberlândia aqui, para que a gente consiga ter mais argumento para levar para o cliente, mais argumento para trabalhar esse tipo de projeto, que é uma grande tendência do mercado imobiliário nacional, né? Muito bom. Me conta o segredo. Como que vocês conseguiram uma área na Tenente Virmontes entre Afonso Pena e a João Pinheiro? Cara, muita gente me perguntou isso. Falou assim, pô, você quis o centro, essa área chegou para você. Como é que foi isso, né? Foi uma área que a gente foi buscar, de fato. Por um fator especial, hoje o centro é a única micro-região da cidade que não exige vaga para todas as unidades, então, e também não exige respeitar os recuos caso você não tenha abertura, né, janela para esse recuo e tudo mais. Então ele tem umas flexibilizações do ponto de vista de aprovação, de concepção de projeto. Então a gente falou, poxa, vamos buscar um terreno lá. E aí, claro, a gente mapeia a cidade inteira, né, Sandermão? Então, assim... Cara, nas principais regiões da cidade, então se a gente pegar aqui dentro do econômico, na zona leste, na zona oeste, ali dentro do médio alto padrão, na zona sul, no centro-sul, é muito difícil eu não saber de quem é uma área. Assim, a gente acaba mapeando, né, isso, com o time que a gente tem lá na Build e tudo mais. Então a gente procurou essa área. É uma área de uma família de empreendedores super tradicional aqui de Uberlândia. A gente teve o apoio de uma imobiliária também tradicional de Uberlândia para fechar essa área que até um mês, na verdade até 3 semanas atrás, era um estacionamento. Então funcionava como um estacionamento ainda. Muito bom. E para falar desse novo estilo, né, desse novo produto da Build, que é na linha de estúdio, Pedro Câmara, para falar desse assunto que você é especialista, que é a alavancagem imobiliária. Para quem está começando, como funciona a alavancagem na prática e quais os cuidados este investidor precisa ter inicialmente? Bacana. A alavancagem, ela funciona não só no mercado imobiliário, tá? Muitas empresas utilizam alavancagem, o pessoal que planta utiliza alavancagem. Então, a alavancagem nada mais é do que você pegar um dinheiro emprestado
para comprar um ativo que ou você não tem o dinheiro para comprar à vista ou você não quer se descapitalizar, quer deixar aplicado numa renda fixa para comprar aquele ativo. Mas o legal da alavancagem é quando você investe num ativo que vai te gerar uma renda. E além de gerar uma renda, ele vai se valorizar com o tempo. É aí que a alavancagem funciona, né? Eu pego um dinheiro emprestado para comprar um ativo, ser dono hoje de um ativo, sem precisar comprar com todo o dinheiro, né? Ou à vista, e eu vou utilizando a renda desse ativo e a valorização para pagar os juros, porque claro que ninguém vai te prestar dinheiro de graça, né? Então, essa é a lógica da alavancagem. Acho que os cuidados, né, e os riscos, claro, é você calibrar muito bem a sua expectativa, né, e o quanto alavancado você vai entrar no negócio, para que você consiga, de fato, cobrir os juros com a renda que aquele imóvel ele vai te gerar. E aí eu falo juros, mas a alavancagem ela pode ser com financiamento ou com consórcio, tá? Então, são duas formas de fazer alavancagem de imóvel. Muito bom. É possível começar a investir nessa área da alavancagem imobiliária com poucos recursos? Com certeza. O primeiro imóvel que eu comprei, o primeiro estúdio que eu comprei, e claro, né, eu vou falar aqui poucos recursos do ponto de vista de quem investe em imóvel. Talvez para algumas pessoas isso não é pouco recurso, mas hoje em dia com 90, 100 mil reais, você consegue montar uma operação alavancada de um estúdio, onde você vai dar ali uma entrada, vai fazer uma mobília, às vezes você até financia junto o registro e ITBI. Quem utiliza consórcio muitas vezes também pode utilizar parte do valor da carta para ajudar na obra, né? Tem algumas operadoras que permitem, e você vai estar alavancado no imóvel. Então, por exemplo, o meu último imóvel de Santos, eu vou gastar menos de 100 mil, tá? Vai ser na casa de uns 80 e poucos para pagar a entrada, fazer mobília, registro, ITBI e colocar para rodar. E aí a minha expectativa é pagar as parcelas do financiamento com a própria renda e ainda ter a valorização do imóvel no longo prazo. Muito bom. Qual o maior erro dentre os alunos, os investidores que te procuram, com relação, inicialmente, quando iniciam nessa área da alavancagem? Boa. Existe uma analogia entre preço? Eu vi que você fez lá uma analogia que às vezes nem sempre o menor preço é o melhor negócio. Isso, acho que um erro comum do mercado imobiliário, mas também porque muitas vezes a gente olha para morar, talvez, é sempre querer comprar o metro quadrado mais barato. E o metro quadrado mais barato não necessariamente vai ser o imóvel que vai te dar a melhor rentabilidade de locação. Veja que um imóvel que custa muito barato, talvez, ou muito provavelmente, ele vai estar num bairro que também o preço de locação, daí eu falo locação tradicional, é muito baixo. Ou, eventualmente, que é um bairro que o cara que está viajando para um evento, para se hospedar, ele não vai querer ficar nesse bairro, ele quer talvez ficar num bairro mais central, etc., que o preço do metro quadrado para comprar já é um pouco mais caro. Então, acho que esse é um erro comum, eu mesmo já cometi na minha primeira compra, de só olhar o valor do metro quadrado sem ponderar que um imóvel para renda não é somente pagar barato no imóvel. Exato. Eu preciso estar numa localização, num condomínio, numa planta, etc., que faça sentido para alocação. Muito legal. Ô, Irmão, até complementando o Pedro, eu vejo que é um erro comum também. Na verdade, não é um erro, mas é aquele excesso de preciosismo de eu vou esperar a oportunidade perfeita, né? Assim, vou esperar um metro quadrado baixo na localização top e esse esperar a oportunidade perfeita, você vai ter boas oportunidades que às vezes tem um metro quadrado mais alto, que às vezes você não entende de cara que é uma boa oportunidade que vai estar passando. Então, assim, o que eu gosto bastante que o Pedro fala é com uma análise, com um critério de análise bem elaborado, assim, analisando geração de demanda, analisando tudo. Não espera a oportunidade perfeita, assim, vai em boas oportunidades, né? Perfeito. E claro que assim, todo investimento tem um certo nível de incerteza, né? Eu não tenho certeza de 100% de ocupação, nem certeza de rentabilidade máxima, mas a gente estuda justamente para conseguir mitigar esses riscos de vacância, ocupação, manutenção, por exemplo, né? Que é um medo assim de muitas pessoas que compram imóvel para alugar. O imóvel ele vai dar muita manutenção, vai dar muito trabalho, etc. Um estúdio, um apartamento pequeno, um apartamento compacto, novo, num prédio novo,
ele não vai dar manutenção por, sei lá, posso falar que no mínimo uns 10 anos. bom tempo, tá? Eu sim. tenho, um apartamento que já tem aí mais de 5 anos e eu pintei ele talvez uma vez, né? Troquei ali umas luminárias, umas lâmpadas, mas a geladeira é a mesma, o colchão é o mesmo, o sofá é o mesmo, enfim. Então, o potencial, né, de dano, de manutenção em um imóvel pequeno é muito baixo, né? O custo de levar esse imóvel também é baixo, né? Depois a gente vai falar aqui do menor condomínio da cidade, mas é isso, né? O condomínio e o IPTU de um imóvel pequeno é barato, né? Deveria ser, pelo menos, né? Show de... Iago, o Orbit, sem dúvida, foi algo muito bem pensado por vocês, por todo o seu corpo, seu time lá de arquitetos, engenheiros. E o Uberlândia está muito aquecido, esse lance dos estúdios, Sim. mas o Orbit ele traz alguns diferenciais, né? Quais são os principais diferenciais que vocês estão oferecendo nele hoje? Cara, eu acho que são alguns, Sandermon. Quando a gente olha, por exemplo, Uberlândia, e eu tenho discutido isso com o Pedro, assim, até apresentando a cidade para o Pedro e tudo mais, quando eu projeto Uberlândia para até 10 anos, eu acho que o Orbit hoje é o projeto mais bem posicionado com relação aos polos geradores de demanda de Uberlândia. Então, quando a gente olha, por exemplo, polo de negócios, polo de compras, polo de saúde, polo de educação, de esporte e lazer, a convergência desses polos geradores de demanda estão numa região que o Orbit está inserido. Então, acho que esse é um grande diferencial do projeto. Além disso, cara, acho que o projeto em si, ele é diferente de arquitetura, ele é diferente nas áreas comuns, no que ele entrega, uma arquitetura moderna, mais elegante. Então, acho que ele em si é um diferencial. E além disso, é o que eu brinquei, né? Nós vamos entregar o condomínio mais barato desse tipo de projeto para o investidor. E muita gente me pergunta, como assim? Por que você tem certeza que você vai entregar isso? A gente tem prédios rodando, né? A gente tem prédios funcionando aqui em Uberlândia da Build. Nós já entregamos aqui 3. Eu sei quanto custa operacionalizar um prédio por mês. Então, se eu pegar um prédio mais residencial, que tem um volume de área comum até maior, eu preciso no mínimo de 100 a 120 mil para rodar um condomínio desse por mês. Vamos fazer uma conta básica aqui, 100 mil reais, né? Em geral, todos os concorrentes do Orbit na cidade, eles têm uma metragem privativa muito menor do que a do Orbit, ou seja, eles têm menos unidades, eles têm 1 metro quadrado total de todas as unidades menor, para dividir a mesma conta, né? Então, todos os projetos que são pensados para um short stay precisam ter uma portaria 24 horas, precisam ter uma limpeza full, precisam de algumas coisas que nós vamos entregar no Orbit num preço mais barato, por exemplo, do que um projeto de 100 estúdios, de 50 estúdios, que esse custo fixo operacional vai lá para cima. Muito bom. Pedro Câmara, é você que roda todo o Brasil, todo o cenário nacional. O que de fato fez com que esse assunto, esse tipo de investimento, o estúdio, tenha sido um assunto tão aquecido dentro do nosso mercado? Bacana. A gente vive no Brasil, e obviamente não só no Brasil, mas no mundo, uma mudança, né, no mercado imobiliário, uma mudança de comportamento, de demografia, de renda. Então, quando a gente olha o futuro do mercado imobiliário, ele necessariamente passa por mais pessoas morando sozinhas, isso pessoas jovens, adultas e idosas, tá? Tem muito idoso que mora Sim. sozinho. Passa também por uma diminuição de renda das pessoas, de uma forma geral, quando comparado com o valor dos imóveis. Então, uma pessoa 20 anos atrás, 15 anos atrás, que estava começando a sua vida adulta, a distância para ela comprar um imóvel era menor do que hoje, em relação à renda e o valor do imóvel. E aí, beleza, se ela não está comprando, ela está alugando. Mas também não adianta colocar um imóvel muito grande, porque pro investidor rentabilizar, ele vai ter que cobrar um aluguel muito alto, que essa pessoa também não vai conseguir pagar esse aluguel em função da renda dela. Então, qual que é a forma, né, de eu colocar mais pessoas morando próximo de um centro urbano, de um trabalho, de um comércio, de um polo de saúde, educação, etc.,
sem ela necessariamente ter que pagar um aluguel que é muito, né, fora da realidade dela, obviamente diminuindo a metragem. Só que, claro, não faz sentido também eu diminuir a metragem sem entregar uma área comum completa, né? Por isso que quando a gente fala de empreendimentos de apartamentos compactos, eles precisam ter, né, uma área comum que complementa, né, a metragem que é menor dentro dos apartamentos. E essa é uma realidade do mundo inteiro. Os imóveis nos Estados Unidos, os imóveis na Europa, eles não estão ficando maiores, eles estão ficando menores. Porque o que eu acabei de falar também está acontecendo lá: demografia, renda e comportamento. Muito bom. Iago, o Orbit, ele foi pensado, o cliente da ponta, foi pensado para moradia ou mais para investidores, ou ele vai caminhar nos dois nichos? Cara, ele foi pensado, desenhado para realmente ser vendido para investidores e lá se ter locação de short long stay. E ele foi pensado e desenvolvido principalmente para a vocação de short stay, né? Então, principalmente para essa curta temporada, essa hospedagem, né, de fato. É claro que ele é um projeto coringa no sentido de que dá para se morar no Orbit, né? Dá para ter um long stay no Orbit e o investidor ele pode ter uma boa rentabilidade, mas de fato o que vai entregar essa rentabilidade melhor, essa rentabilidade que o Pedro ensina e pratica é o short stay. Então essa é a principal vocação do projeto. Pedro Câmara, esse tipo de empreendimento ele é mais indicado para gerar renda com locação ou para valorização patrimonial? Perfeito, perfeito. É os dois, né? Obviamente que quando eu invisto no imóvel de locação, eu tô buscando... Quando eu faço a alavancagem, eu preciso ter a renda e a valorização para a alavancagem fazer sentido. Então, eu preciso também enxergar que aquele imóvel, em 10, 15, 20 anos, ele vai valer mais em função da localização, do produto, etc. São os dois. Agora, é difícil, tá? Como um investidor, você conseguir maximizar os dois ao mesmo tempo, tá? Sim. Por que eu estou falando isso? Eu moro e invisto, né, não só em São Paulo, mas eu tenho imóveis em São Paulo, e eu sei que São Paulo não é a cidade que tem a maior valorização percentual ano a ano. Poxa, Pedro, mas então por que você investe em São Paulo? Porque o meu yield, né, a minha renda proporcional ao investimento é muito alto numa locação tradicional em São Paulo. Mas eu estou disposto, como investidor, em investir em outras localizações que o yield pode ser menor do que eu consigo em São Paulo, se eu enxergar que aquela cidade, aquele bairro, tem um potencial de valorização percentual do metro quadrado maior do que poderia conseguir em São Paulo. Então, acho que o investidor ele sempre tem que analisar os dois, sendo que é muito difícil você ter os dois, né? Queria eu que São Paulo tivesse a valorização anual que Goiânia teve nos últimos anos, com a renda que eu consigo lá do Airbnb. Mas seria o mundo perfeito. Seria o mundo perfeito, mas não é. Pedro, qual o modelo de locação oferece hoje o maior retorno nessa linha de estúdios no Brasil? Perfeito. O maior retorno vai depender muito da vocação do imóvel, tá? O estúdio, ele, obviamente, né, a gente pensa, faz mais sentido para o short stay, né? Faz mais sentido um estúdio, que é similar a um quarto de hotel, para a pessoa que vai ficar uma semana. Porém, eu tenho um estúdio alugado no long stay em São Paulo, tá? E especificamente em São Paulo tem localização que o long stay pode pagar até mais do que o short stay. Mas é uma realidade específica de alguns bairros de São Paulo, talvez de algumas cidades, de alguns bairros de algumas cidades que você tem ali um polo gerador que inflaciona o valor da locação tradicional. Via de regra, o estúdio, o apartamento compacto na praia, no interior, numa cidade que não tenha, né, essa busca tão ativa da locação tradicional em um bairro específico, ele deveria performar melhor na locação por diária, tá? Mas não é uma regra, tá? Eu não vou colocar em pedra aqui e falar que em todo o Brasil vai fazer mais sentido o Airbnb no estúdio, porque eu tenho exemplo em casa onde a locação tradicional funciona bem. É isso. Iago, com relação ao fluxo de pagamento do Orbit, como ficou, como é que está essa oportunidade, para que nossa audiência, os nossos corretores que não puderam estar presentes, possam acompanhar de agora em diante, a partir de hoje, vendas liberadas. É isso aí, a partir de hoje, vendas on. E antes de falar até o fluxo,
saibam que a Build é muito boa de negócio, então tragam um negócio pra gente que a gente dá um jeito de... Aceita um carro? Aceita carro. Tava contando pro Pedro que a gente já pegou até lancha aqui, então não é problema, negócio não é problema com a gente. Mas o fluxo, Sandermon, 10% de entrada e poxa, 10% de entrada, não tá um pouquinho puxado? Cara, é um ticket baixo, né? Então esse 10% de entrada, o cliente não conseguiu dispor tudo no mesmo mês, a gente faz em 2, faz em 3 meses para ele esses 10% de entrada. 10% de entrada, 30% durante o fluxo obra e 60% para entrega, para o financiamento. E aí existe possibilidade, por exemplo, de lá na frente esse cliente financiar um pouquinho antes. Então, nós vamos colocar um banco parceiro na obra, né? Esse banco parceiro vai dar essa possibilidade para o cliente antecipar esse financiamento se for interessante para o cliente, é uma escolha do cliente. Mas, via de regra, 10% de entrada, 30% no fluxo óbrico mensais, balões anuais ali, e 60% no financiamento na entrega das chaves. Unidades a partir de 239.900. É isso, cara. Barato, né, Sander? Muito Eu barato. acho que você tinha comprado Na verdade, é um ticket, diga-se de passagem, é um estúdio por uma construtora de médio e alto padrão, mas considerado um ticket de valor dentro do valor econômico. Sem dúvida. É um ticket muito Negócio atrativo. de oportunidade. E sem dúvida alguma. Então, 239.900 à vista. Aí nós temos outras condições. Temos alguns parcelamentos com INCC congelado, né? Então, o cliente dá um pouquinho mais de sinal. A gente parcela isso durante o período obra e congela a correção, que é muito interessante também, né? E na tabela normal, né? Sem essas condições diferentes, a partir de 285 mil. O empreendimento, ele vai ser gericado por todos os bancos? Já tem alguns específicos? Como é que ficou? Então, a nossa intenção é fazer esse empreendimento muito provavelmente junto com a Caixa, tá? Nós estamos estudando, então existe essa possibilidade grande, mas independente disso, chegando próximo ao Habite, a Build já tem uma parceria com todos os bancos, inclusive com a Caixa, quando não é ela o banco financiador, de a gente montar toda a estrutura, já deixar a avaliação de todas as unidades. Então, o nosso cliente ele não precisa, depois da entrega, mandar aquele avaliador individual, ir lá na unidade, um engenheiro avaliar. A gente já faz uma alocação em todos esses grandes bancos, então Bradesco, Itaú, Santander, Banco Inter, Banco do Brasil, a gente já aloca o empreendimento em todos eles, já tem uma avaliação validada por todos eles, para no Habite o cliente ter mais facilidade para seguir com o financiamento. Muito bom. Pedro Câmara, como avaliar se um imóvel ele é mais interessante, trabalhar ele no Airbnb ou uma locação tradicional? Beleza. Você tem que se colocar no lugar da pessoa que está usando o imóvel, né? Então, beleza, eu sou uma pessoa que estou me mudando para estudar aqui, fazer uma faculdade. Onde eu vou frequentar, onde eu vou estudar, onde eu vou à noite, onde eu vou de manhã, qual é o lazer que eu faço no fim de semana. Ou eu sou uma pessoa, por exemplo, eu, né, tô vindo aqui para participar de um evento. Onde eu vou me alimentar, onde eu vou daqui a pouco ir fazer uma compra, alguma coisa, o que eu preciso, é um café, não sei o quê. Então a gente precisa identificar quem vai ser a pessoa que vai usar o imóvel, o que ela vai frequentar na cidade, né, para entender exatamente esse deslocamento, né? Obviamente que pelo menos pelo que eu vi aqui, não tem tanto trânsito, né? Mas tem cidades onde não adianta, né? A pessoa querer ficar num bairro, por exemplo, São Paulo, e o evento dela é lá no outro lado da cidade, ela não vai chegar a tempo, vai ser um puta estresse ela ficar hospedada naquele Airbnb, por exemplo, né? Então, acho que parte muito da gente entender, eu sempre falo, né? O meu hóspede ou o meu inquilino, ele é meu cliente. Então, eu preciso entender qual que é a dor dele e resolver essa dor através, né, de uma locação de um imóvel. Onde ele vai frequentar, o que ele vai fazer, é por aí que eu começo a entender se essa localização, esse imóvel vai fazer mais sentido para uma locação de diária ou para uma locação mensal. Muito bom. Orbit no centro de tudo. Existe um perfil ideal para o investidor deste produto aqui para a nossa cidade? Boa, eu entendo pela minha análise aqui da cidade, né? Claro, vocês conhecem muito melhor Uberlândia do que eu, que por estar numa localização central, eu achei muito interessante lançar um prédio no centro, né? Acho que o Brasil, a gente ainda tem um pouco disso, assim, de meio que acabou esquecendo, né, os centros das cidades. As cidades foram crescendo nas periferias, exato, né?
Mas, pô, a gente foi almoçar ali, tem umas pracinhas bacanas, tem os restaurantes, tem uma vida acontecendo ali Sem de dúvida. pessoas caminhando na rua. Então, eu vejo que faz muito sentido, sim, para uma locação de diária, para um Airbnb. Pensa, eu sou o Pedro, né? Tô passando aqui 2 dias. Se eu estivesse hospedado ali, e aí agora eu tô participando aqui do podcast e à noite tem um jantar. Mas eu quero descer agora, no meio da tarde, final da tarde, eu preciso ir numa farmácia, num café, numa padaria, eu literalmente iria descer, caminhar 2, 3 quadras e teria toda essa Tudo. gama de serviços, né? Então, eu vejo isso como sendo, né, um motivo muito interessante para realmente eu querer ficar hospedado nessa localização. Muito bom. Para o investidor moderno que já usa outras linhas, outras carteiras de investimentos, o que faz esse produto especificamente com esse ticket de 200 a partir de 239 ser um bom negócio hoje? Boa. Na minha visão de investidor, Eu que vou te atender, viu? Iago, eu que vou atender, viu? na minha visão de investidor, uma, né, a alavancagem, e duas, nesse caso aqui, você ainda tem, né, um parcelamento durante a obra, né, longo, né? Então, com bastante tempo e com pouco aporte, eu consigo me posicionar como proprietário de um imóvel bem localizado, né? Obviamente num prédio, eu diria até que já é mais médio alto, assim, Sim. pelo porte dele, pela área comum, etc. Sem precisar me descapitalizar, porque eu acho isso. que hoje em dia o pessoal fica muito, renda fixa e tal. Cara, você pode deixar o dinheiro na renda fixa também. Você vai aportando aos poucos, depois você pega um financiamento ou uma outra alavancagem e deixa esse imóvel se pagando no longo prazo. Mas veja que essa é uma estratégia de quem tem paciência. Não é uma estratégia para quem quer ano que vem já vender, né? Não, é o cara que está planejando realmente o seu futuro, né, o seu patrimônio com calma e montando essa carteira. Muito bom. Iago, vi ali na apresentação ali o terraço, alguns diferenciais, assim como a Build trouxe ali no Mosaic, no Altin. Conta para nós como é que vocês pensou nesses detalhes, assim, o que o investidor ele tem de diferencial nessa linha de investimento, de estúdios, o que o Orbit trouxe além da localização entre duas das principais ruas de Uberlândia, o que ele vai oferecer nas áreas comuns ali, o que vai ter favorável para esse investidor? Sandermon, a gente pensa o seguinte: nessas estadias, nessas locações de curta temporada, como o Pedro fala, a gente precisa ter o empreendimento como uma extensão, de fato, do apartamento do cliente, daquela área de vivência interna dele. Pensando nisso, em geral, as pessoas que vão estar aqui, por exemplo, para curta temporada, precisam fazer uma reunião. O Pedro agora, por exemplo, estava fazendo um call com a turma de São Paulo, com os alunos dele. Então a gente pensou num coworking para isso, para ser um espaço que ele pudesse, poxa, eu vou fazer uma reunião mais privada, quero ter um pouco mais de espaço aqui, tem uma sala de reunião, ou posso trabalhar no meio de todo mundo, enquanto, por exemplo, acontece alguma coisa no meu quarto, enquanto a esposa ou o esposo está no quarto. E também itens de saúde, como, por exemplo, academia. Então, cara, quando eu estou em viagem, eu faço questão de continuar ativo, então tem academia. A própria lavanderia. Às vezes o cara passa uma semana hospedado e precisa de lavanderia, de serviço de lavanderia. Então, o prédio oferece isso. E além disso, também um espaço um pouco mais descontraído para reunir, então para receber, poxa, ele está hospedado, mas ainda assim ele pode ter gente hospedada que ele conhece na mesma estadia, no mesmo prédio, ou ele pode receber pessoas daqui. Então, estou a trabalho aqui, vou receber minha equipe para uma reunião mais informal, recebo no empreendimento. Então, a gente pensou as áreas comuns para funcionarem como uma extensão da unidade, né, dessa unidade que ele está hospedado, que ele está ali por uma curta temporada, e também para oferecer comodidade para quem está usando. Sabe um outro ponto importante quando a gente fala de short stay? O prédio ele precisa ser instagramável. Perfeito. No sentido de o hóspede que ele está ali,
ele sentir, de certa forma, um orgulho. Pô, olha que animal esse terraço. Ou olha, né, essa fachada imponente, Que esse encantador, LED. né, cara? Deixa eu tirar uma foto aqui e botar nos meus stories para mostrar que eu estou frequentando esse prédio que tem uma arquitetura que é diferente. Então, isso é bem importante quando a gente pensa de empreendimento para o short stay, porque de certa forma, como funciona a rede social, né? Impacta, né? Então o cara, ele quer viajar para Uberlândia, ele vai ficar 2, 3 dias, mas ele não quer ficar num prédio sem graça, que é tudo branco, cinza, onde a decoração interna também importa muito, que é talvez muito parecido com o que ele tem na casa dele. Ele quer viajar, ele quer viver uma experiência diferente. E aí, obviamente, que a área comum e a arquitetura do prédio impacta bastante. E isso é bem interessante, porque quando você sai de casa, em geral, você procura coisas melhores, né? Você quer ter experiências diferentes. E por isso a gente pensou nessa arquitetura diferente, em o Orbit se tornar um ícone mesmo, para que ele seja uma referência de short stay. Poxa, pensem quantos empreendimentos no Brasil são transformados em short stay, né? Então eles não têm ali nenhuma área de lazer, eles não têm nenhuma arquitetura diferente, eles não têm nada pensado para isso, né? Aqui já é um projeto pensado, e além de ser pensado para isso, ele é um projeto que entrega diferenciais de arquitetura, de questões que vão torná-lo, sem dúvida, um ícone. É isso. Vemos hoje em dia o pessoal frequentando grandes centros, mas não estão mais focados em procurar estadia de hotel e procurar esses estúdios para essa finalidade. Como é que está sendo isso pelo Brasil, Pedro? Bacana. Eu falo que assim, o hotel ele não vai deixar de existir, né? Obviamente que o hotel ele acaba te entregando uma quantidade de serviço e uma experiência que é diferente da experiência e do serviço que você tem no Airbnb, por exemplo, uma arrumação diária, né, que você tem no hotel. Porém, o Airbnb ou o prédio residencial que foi pensado para Airbnb, ele também acaba entregando uma experiência que é diferente do hotel. Então, de fato, eu chegar ali, por exemplo, e ter um apartamento que tem uma cara mais de casa, né, diferente de um hotel, daqui a pouco para o cara que está se hospedando por um mês, isso é importante. Pô, eu vou ficar um mês aqui, vou fazer um treinamento, estou fazendo a implementação de algo numa empresa, uma consultoria, eu também não quero ficar um mês com meio que me sentindo morando num hotel, tudo meio neutro, frio, etc, né? Então acho que é isso. Os dois eles sempre vão existir, né? Obviamente cada um com as suas qualidades. Muito bom. Iago, o Orbit ele foi já pensado, estruturado para essa modalidade de locação, Airbnb, short stay, long stay. E, de fato, como funciona essa parceria com a Housee? Existem aqueles planos que o investidor já pode ali, desde o início, estar traçando o seu plano financeiro de parcelamento? Perfeito. Antes de responder, Sanderman, só complementar o que o Pedro disse, eu, em um certo ano aí, eu morei, na verdade foram 13 meses em hotel, em diferentes hotéis, porque eu fiquei um período em Belo Horizonte, um período em Brasília, um período em Ribeirão Preto, mas sempre em hotéis. Cara, e esse período eu andava de Uber e morava em hotel. Então eu tava assim, o combo dessa geração. Exatamente. Só faltava o patinete. Exatamente, eu tava o combo dessa geração, né? E, cara, por muito tempo eu fiquei assim, eu tomei uma birra de hotel e de Uber. Porque assim, cara, foi tão isso que o Pedro falou, de você não se sentia em casa, você não tinha tanto espaço, porque um quarto de hotel também tem seus 16 metros quadrados. É bem menor do Ele é mais enxuto, né? Ele não tem em geral, os hotéis mais de middle ali, executivos, eles não têm uma área de lazer interessante. Não vai ter talvez nem um sofá dentro do quarto para você ver uma TV. Exatamente. Enquanto que se eu tivesse talvez num estúdio como do Orbit ou como vários outros estúdios, eu teria me sentido muito mais confortável nesse período, né? Então, isso é interessante. E sobre a pergunta que você fez... Parceria com a Housee? Isso, a Housee, ela é uma empresa, sim, inovadora, né? Então, ela surgiu dentro da Vitacom, em São Paulo. A Vitacom é uma incorporadora que ficou nichada, né, basicamente nesses estúdios, nesses tipos de projeto em São Paulo.
E a House surgiu dentro desse contexto, mas acabou expandindo sua atuação. Então a House passou a ser não só uma administradora, mas a agregar serviços, a trazer outras coisas, né, para dentro dos prédios, tratar os prédios como plataformas, né, quase como se fossem ali marketplaces, né, trazendo algumas coisas. Então, a gente resolveu trazer a House primeiro pela marca, que é uma marca importante, uma marca de reconhecimento nacional, e segundo, pela expertise que eles têm no desenvolvimento do projeto. Então, eles nos ajudaram também no desenvolvimento do projeto, até pensar como é que vai ser a convenção de condomínio, que é algo importante. E o terceiro, para oferecer isso para o investidor, que é essa facilidade do House Decor, de, poxa, quero pensar no meu estúdio já pronto e quero receber isso pronto, de uma forma que eu consiga pagar mais suave, mais parcelado. Então, a House oferece isso, que no meu ponto de vista é super interessante, né? Então pensa, 24 meses antes de você pegar a sua unidade, você começar a pagar isso de forma parcelada, que não sinta tanto, e o que ficar ainda no momento da entrega da chave, você pode jogar um pouquinho para frente ali, de forma que a própria rentabilidade daquela unidade te ajude a pagar a mobília e tudo mais. Então, para a gente, isso é uma mega vantagem para o investidor. Pedro, você fez uma analogia bacana ali, trazendo duas imagens, né, onde você tem uma unidade lá em São Paulo, uma foto aparentemente não muito profissional, e a sua ali provavelmente que você teve uma ajuda de um arquiteto ou de uma designer de interiores, todo um capricho. Isso de fato muda o jogo, né, nesse segmento de estúdios. Exato, eu sou um cara bem detalhista, assim, sabe, até com um certo nível de toque. Então, eu gosto de fazer tudo, cara, tem que ser o melhor, tem que ser a melhor foto, tem que ser o melhor anúncio, tem que ser o melhor vídeo, tem que ser a melhor divulgação, né? E infelizmente, né, mas aí também uma oportunidade para quem tem imobiliária, o mercado ele carece disso, né? Então, via de regra, anúncio de imóvel, né, entra aí nos portais, é ruim, tá? Eu vejo foto de banheiro com toalha, eu vejo foto de cozinha com louça suja, eu vejo foto de quarto com uma cama que não está arrumada. Então, poxa, essa é a experiência, né, de quem está entrando para comprar ou para alugar um imóvel, de ver esse tipo de foto com iluminação ruim, com câmera que não é profissional, etc. Então, isso faz muita diferença. Agora, isso faz muita diferença numa locação e numa venda. Para o Airbnb, isso é obrigado. Sim, você não vai conseguir performar bem um anúncio no Airbnb com uma foto ruim. É condição, né? É condição, né? Então nem entra no jogo. Se você não vai minimamente se esforçar para fazer um anúncio bem feito, nem entra no jogo do Airbnb, porque você vai perder de lavada para quem está fazendo bem feito. Pedro, para muita gente esse estilo de locação por temporada pode apresentar certos riscos, né? Às vezes por falta de conhecimento. Você mesmo falou com relação à mobilidade, de estar em São Paulo e ter investimento em outras praças. Qual é a sua visão com relação a essas pessoas que ainda não entenderam de fato como é que funciona o jogo de locação por essas plataformas? Bacana. Eu acredito que assim, tem dois riscos principais. O principal risco que existe, sim, é o risco legal, o risco jurídico. Vão proibir, não vão proibir. E hoje, assim, o que mais mitiga esse risco é eu ter uma convenção de condomínio bem escrita, tá? A gente tem uma discussão falando de mudança do Código Civil, né? Onde pretendem, né, colocar no novo Código Civil que se o condomínio não autorizou, o Airbnb não pode, né? E também algumas discussões no STJ indo nessa linha. Só que quem já tem uma convenção de condomínio que permite, isso não é um problema, já está né? resolvido. Pode mudar o Código Civil, pode ter ali uma nova decisão no STJ, você está protegido com uma convenção que já foi bem feita e pensada para o Airbnb. Então, acho que esse é o primeiro risco que muitas pessoas, né, enxergam. E o segundo risco da operação, de fato, se você vai comprar um imóvel, né, onde você não mora naquela cidade, você vai precisar de uma rede de apoio, né? E aí você mitiga com bons profissionais, com imobiliárias. Tem muita corretora imobiliária que está entrando nesse nicho
justamente para pegar essa carência, né? Lá na praia, por exemplo, em São Paulo, tem bastante, assim, corretores que atuam no mercado de short stay atendendo esses investidores. Então, sim, você vai precisar de um parceiro, mas não significa que você precisa morar, que você vai entregar a chavezinha lá quando a pessoa fizer o check-in. Muito bom. Pedro, com relação à escola de imóveis, como é que tem sido essa mudança de mindset aí dos seus alunos por todo o Brasil? Bacana. O mercado imobiliário no Brasil é gigante, né? Então, assim, felizmente, acabo viajando aí o Brasil inteiro. E quando eu fundei a escola de imóveis em 2020, me espantava, né? Putz, assim, a gente está em 2020 e não tem ninguém se posicionando na internet para falar do imóvel como investimento. Obviamente que você tem aí grandes Instagrams de corretores, de né, pessoal que investe em ação, renda fixa, mercado financeiro, mas tinha uma grande carência, e ainda tem, né, apesar de já ter passado aí 5 anos, de um posicionamento do imóvel como investimento. E aí foi aí que entrou a escola de imóveis, né, para eu pegar a minha experiência, né, tanto de mercado, né, tenho aí mais de 10 anos trabalhando em empresas do mercado imobiliário, mas também como investidor, né, como aquele cara que está pegando financiamento, está fazendo a obra e levar esse conhecimento para que as pessoas consigam fazer bons investimentos imobiliários. É difícil perder dinheiro com imóvel, tá? É difícil você comprar um imóvel e ele se desvalorizar assim daqui 5 anos. Mas existem imóveis que você ganha mais dinheiro. Existem imóveis que você ganha da renda fixa, que você ganha de um determinado fundo, né? E é aí que entra o conhecimento, a educação, você entender quais são os melhores imóveis para eu rentabilizar numa locação. Iago, o Pedro falou lá na palestra dele acerca de muitos corretores que às vezes cometem erro, né, de prometer determinada lucratividade sem colocar versus despesa, né? Iago, você que está à frente dessa grande operação da Build em Uberlândia, sabe de fato, conhece os valores do metro quadrado. Hoje, dá uma dica pro pessoal com relação ao Orbit, porque que ele é, sem dúvida, o melhor investimento neste segmento de estúdio hoje em Uberlândia. Cara, eu acho que assim, todo o estudo que a gente fez para desenvolver o Orbit nos dá segurança, mas segurança também não é certeza, né? A gente, se eu tivesse uma bola de cristal e que conseguisse prever qual que vai ser a taxa de ocupação, o preço da diária, seria maravilhoso. Eu guardaria para mim e ia ganhar dinheiro, né? Mas o nosso estudo nos leva a crer com muita segurança que o Orbit é um projeto que vai conseguir ter uma taxa, quando a gente olha taxas de hotéis e Airbnbs aqui da cidade, vai ter uma taxa média, então ele não necessariamente vai precisar ter a taxa mais alta e nem a taxa de ocupação também no topo para entregar uma boa rentabilidade para o investidor. Então, se a gente considerar dentro até a calculadora de Airbnb que o Pedro disponibiliza hoje para os alunos dele, que ele entregou um pouco para a gente, né, na apresentação, na palestra dele, se a gente pensar ali em diferentes meses do ano, taxas de ocupação que vão de 65% a 75%, 80%, 60% a 80%, com um preço de diária médio, a gente vai entregar acima de 1% de rentabilidade para o investidor. Então, com base nisso e com base, claro, no estudo de demanda que a gente fez, né? E é engraçado porque quando a gente olha para Uberlândia, a gente que está aqui no dia a dia de Uberlândia não consegue enxergar algumas coisas. Mas, por exemplo, recentemente, a Associação Hoteleira de Minas Gerais emitiu um comunicado para Cargill e para Cosan em Uberlândia para que eles não fizessem grandes eventos simultâneos, porque não tinha hotel para hospedar para abarcar essas duas empresas. Agora pense só, são duas empresas num hall de N empresas, grandes empresas, Souza Cruz, né? A BAT tem fábrica aqui, Ambev, JBS, BRF, Cargill, ADM, N empresas que têm grandes operações aqui. Então, e além disso, eu ouço muito de como a gente está no mercado e traz muitas pessoas de fora. Poxa, se a gente não reservar hotel com 2 a 3 semanas de antecedência em Uberlândia, hoje é muito difícil você achar hotel. Ou se você acha um hotel que não é bom por um preço alto. Então, existe demanda latente, né? Nós estamos vendo isso em Uberlândia.
Quando a gente tem, por exemplo, uma FEMEC, que é a nossa feira do agronegócio, Pedro, não tem hotel na cidade. Verdade. Então, e tudo isso nos leva a crer que, poxa, vai ter demanda, vai ter uma rentabilidade que vai bater ali 1,1, talvez no mês ruim de 0,9, né? E numa média anual, isso vai fazer muito sentido. A gente tem segurança de falar para o investidor, falar, cara, investe aqui que você tem uma grande chance de ter um retorno acima da média. Pedro, você até falou sobre uma oportunidade de negócio que muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento e esclarecimento, acha que entrar nessa modalidade de investimento, de estúdio, ela vai ter ali que, às vezes, cuidar de toda a logística, cuidar da limpeza, abrir o apartamento. Você falou algo importante com relação à fechadura digital. Queria que você falasse um pouquinho a respeito do que essas ferramentas podem favorecer esse tipo de investimento. E Bacana. facilitar o jogo, né? Bacana. A operação de um apartamento de locação, ela não necessariamente ela exige tantos pontos de contato e interação manual, vamos dizer assim, como normalmente a gente pensa, né? Hoje em dia, com a tecnologia, eu consigo automatizar mensagens, aprovações, documentos, reservas, enfim. Justamente por isso que essas plataformas elas cresceram tanto nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, porque elas realmente tiraram a burocracia de alugar imóvel, tiraram a burocracia de você, né? Antigamente meus pais iam para a praia no verão, eles tinham que fazer uma viagem num fim de semana, visitar as imobiliárias, ver os apartamentos que estavam disponíveis para janeiro, fevereiro, e aí fazer um contrato de locação para já deixar alugado o imóvel do verão. Acabou isso. Hoje em dia você quer ir para a praia, você olha no Airbnb, no Booking e aluga, né? E um dia antes, se você quiser. Você vai achar menos opções, mas... exato. Então, é justamente isso. E a oportunidade que eu falei, nessas cidades, como por exemplo Uberlândia, que o short stay, né, ele está começando agora, ainda não tem tantas empresas posicionadas, talvez não tenha empresas especializadas numa lavanderia, numa limpeza, etc. E é uma dor que vai existir. Só aqui no prédio vão ter, dezenas, centenas de investidores que contratariam o serviço se você montar, né, quando estiver pronto ali o empreendimento, uma empresa para atender. Então, acho que tem muitos negócios e até pequenos negócios, né, que acabam acontecendo para funcionar toda a cadeia do short stay. Iago, existe alguma forma, sabemos que a build ela é extremamente flexível, né? Mas tem para o Orbit também alguma forma, algum jeito, estão abertos a permuta imobiliária, automóveis para o Orbit? Nos lançamentos, Anderson, em geral, a gente segura essa análise de permuta, porque primeiro é um volume grande que a gente recebe de negócios, né? Então nós estamos agora no pico de recebimento desses negócios. A gente não tem nem qualidade para avaliar, poxa, um imóvel, se for um automóvel e tudo mais. Então nos lançamentos a gente costuma não pegar esses imóveis ou outras coisas de permuta. Mas no Orbit especificamente, para 2 ou 3 unidades acima, nós vamos avaliar, tá? Isso não significa que nós vamos comprar. Tragam coisas boas, viu, gente? Não traga aquele rabo de foguete, não, porque aí fica difícil. Mas a gente está sempre disposto a avaliar, no caso do Orbit específico, 2 a 3 unidades para cima. Muito bom, Pedro. Para você que é doutor, PhD nesse assunto, para este ticket do Orbit, qual seria a renda ideal para este investidor? Boa. A renda ideal ela vai depender também da alavancagem, tá? Então, eu trouxe um exemplo lá na palestra onde eu financiei 90%. Mas não necessariamente vai ser o ideal aqui você financiar 90%. Eu tenho outro imóvel onde eu financiei 50%, justamente para acomodar a minha expectativa da renda com a parcela, né, do financiamento ou do consórcio. Então, eu diria que esse estudo ele é importante para você conseguir acomodar. A gente estava falando, uma locação tradicional aqui vai pagar 2.000 e alguma coisa. Beleza, eu sei que se eu me alavancar com uma parcela de 1.500, 1.700, eu vou com uma alocação tradicional meio que já cobrir. Com um short stay deveria até, né, passar desse valor. Sim. E conseguir cobrir 1,5 vezes a parcela, etc. Então, acho que
a renda ideal, ela vai muito desse estudo da alavancagem, tá? E por que eu tô falando alavancagem? Porque é como eu investiria nesse imóvel. Eu sei que tem pessoas que preferem não, né, quitar tudo, etc. Talvez o cara que comprar à vista, né, por ele ter um desconto muito alto, ele vai fazer essa conta. Não, tá fazendo sentido eu pagar à vista aqui, porque aí depois eu vou conseguir uma renda, eu não vou ter a dívida. Mas eu faria dessa forma, né? Eu tentaria estudar a minha alavancagem e entender ali se eu consigo encaixar a renda naquela alavancagem, que deveria conseguir, tá? Num apartamento aqui, vamos pensar que você vai se alavancar 50%, 60%, deveria cobrir. Sim. Uhum. Iago, como o Orbit está numa região bem centralizada, eu creio que essa pergunta ela seja de fato algo que vai ser muito esclarecedor. Ali teremos 54 vagas, 289 apartamentos. Como é que funciona essa logística Boa. para que o corretor, a imobiliária, possa saber responder para o investidor? Legal. Nós vamos ter o sistema de vagas rotativas. Então, essas vagas, elas são do condomínio. Isso é bacana porque essas vagas sendo do condomínio, o condomínio e os investidores vão ter a possibilidade de, na primeira assembleia, e é isso que a gente está prevendo, eles decidirem como é que vai funcionar essa dinâmica. Poxa, vai funcionar, a recepção vai coordenar essa dinâmica. O fato é, nós estamos entregando para o condomínio uma área comum, né, de vagas, que ela vai tomar a decisão da gestão disso. Isso é bacana porque a gente sabe que a ocupação de hotéis, de prédios para Airbnb, primeiro, é muito difícil o prédio estar completamente ocupado. Segundo, que mesmo numa taxa de ocupação alta, a taxa de utilização de estacionamento das vagas já é consideravelmente menor. Um exemplo disso, o Pedro está aqui de São Paulo e está sem carro. Então ele está se movimentando com aplicativos, né? Enfim. Então a gente entende que esse número de vagas rotativas, sendo nesse sistema, vai atender aí a demanda do condomínio, tá? Muito bom. Pedro, para você que conhece muito a fundo esse assunto, para finalizar, o que de fato chamou e despertou a sua atenção no Orbit hoje lançado pela Build? Bacana. Acho que o primeiro ponto que eu já falei aqui no podcast foi o fato de lançar no centro, tá? Tem poucas cidades fazendo isso, tá? Realmente acreditando numa localização que, de certa forma, já tem toda uma gama de serviços ali que faz muito sentido para o cara que está ficando no short stay. E o segundo, certamente, foi a arquitetura, principalmente a arquitetura ali da fachada, tá? Porque essa experiência da fachada, ela conta muito depois na hora de você utilizar o prédio como hóspede, né? Você tá abrigado ali, de certa forma um pouco mais seguro, vamos dizer assim, com um certo recuo da calçada. Você tem ali um comércio, uma cadeira, né? Um certo movimento acontecendo e, claro, você tem ali um lobby bem bacana que você entra. E é verdade, né? A gente sabe que a primeira experiência, né, é a que Sem dúvida. fica. Então, ele chegou do aeroporto, da rodoviária de carro, ele vai entrar ali naquele lobby com o pé direito duplo, né? Ali na fachada, no pórtico. Nossa, que legal, que imponente. Essa é a primeira imagem, possivelmente a imagem que vai ficar ali do empreendimento. Claro, antes dele ir pro rooftop lá, né? Antes dele Exatamente, ter a vista lá em cima. Mas isso é bem importante. E eu falo que eu tô falando tudo isso, que eu não tenho isso nos meus empreendimentos lá em São Paulo, oferece entendeu? tudo. Porque, claro, muitas vezes você compra por oportunidade e, enfim, eu tenho pelo menos 3 prédios que o lobby é bem feio até, tá? E eu sei que isso é algo que, talvez em 10 anos, com a concorrência, talvez eu vou ter que trocar esse imóvel, Exato. entendeu? Porque... Ou o prédio vai ter que passar por um retrofit, pensando mais longe porque ainda. de certa forma, o meu produto ele já vai estar defasado em relação à experiência que as pessoas vão estar exigindo. Eu não quero entrar num lobby que é basicamente a portaria e um corredor. Eu quero entrar num lobby que parece um hotel. Uhum. Então, as pessoas, obviamente, à medida que o cliente ele fica mais sofisticado, ele começa a exigir mais. Talvez hoje o cliente do short stay é um cliente, né, o que a gente chama que é o early adopter, né, o cara que está começando a usar agora e também não tem tanto prédio feito para Airbnb como esse projeto pensado, né? Mas daqui 10, 15 anos vão existir mais prédios
pensados para Airbnb. Aí o cara que está fazendo Airbnb num prédio que não tem isso, ele já vai começar a ficar um pouco para trás. É isso. E isso, Sandermão, o que é legal, assim, que o Pedro falou, né? Esses elementos ajudam na recorrência. Porque mais importante que receber a primeira vez um hóspede é recebê-lo sempre, né? Pensando numa lógica de negócios, de educação, de saúde, essas lógicas de recorrência e não o turismo, por exemplo, de um litoral, que a pessoa talvez vá uma vez no ano. Aqui nós estamos falando de um outro tipo de demanda que tem uma certa recorrência. E você tem uma arquitetura diferente, essas áreas comuns, encantadoras, vai ajudar com que a pessoa que se hospede lá, que tem a experiência do short stay lá, volte para lá. Fica aqui já o convite, quem sabe eu não consigo trazer o pessoal da Haja Arquitetura Exato. para a gente estar falando minuciosamente sobre todos os detalhes do Orbit, né? Iago, com relação à loja, com certeza muitos candidatos, muitos investidores, a fila já deve estar passando aí de 10, 15 pessoas interessadas. Como é que vai funcionar essa logística? Existe, como é que vai ser a forma de prioridade de atendimento? Existe alguma regra? Como é que vocês pensaram nesse assunto? Sandermon, a produção aqui vai ter que me confirmar, mas eu tenho informação que ela já foi até vendida, tá? Glória a Deus, muito bom. Eu tenho Parabéns essa pra informação. Mas se realmente não tiver acontecido, né? A lógica a gente fez um trabalho de pré-lançamento, né? Então, nesse trabalho de pré-lançamento, a gente fez ali as documentações e pastas dos clientes com interesses e tudo mais, e a gente seguiria a ordem dessas pastas para essa unidade específica, porque a gente sabia que ela é uma unidade escassa, né? Que realmente ia ser bastante requisitada. Então, a gente seguiu essa lógica de reservas. Então, a primeira reserva que havia sido feita teria prioridade e a que tudo indica já foi embora. É isso. Pedro Câmara, muito obrigado. Muito obrigado. Queria que você deixasse aqui um código, uma dica para as pessoas que querem entrar para essa linha de investimento em estúdios. Você que é um especialista, diretor da Escola de Imóveis. Boa. Principal dica, pessoal. Acho que o que mais impede as pessoas de começar a investir em imóveis de locação é o medo, simplesmente, e se não alugar, e se não ocupar, e se não pagar o financiamento, não sei o quê. Tudo isso a gente mitiga estudando o projeto, obviamente aprendendo. Vão lá, @escola de imóveis, né? Tem vários treinamentos, mas é perder essa barreira inicial desse medo. E qual é o problema disso, tá? É o que eu falei também hoje na apresentação lá na palestra. Alguém aqui duvida que vai estar mais caro comprar um imóvel daqui a 10 anos? Não há dúvida disso. Né? A gente sabe que vai estar mais caro. Custo de construção, mão de obra, etc. Então, esse medo, ele te prejudica financeiramente no sentido de que quando você perder o medo e comprar um imóvel, o primeiro imóvel daqui a 5 anos, você vai estar pagando mais caro do que hoje, né? Então, acho que essa é a minha principal dica. Isso, muito aqui. obrigado. Iago, se você quiser deixar uma dica para nós corretores, lembrando você, se você quer investir no Orbit, conte comigo, me chame no PV, no meu Instagram, que vou ter o maior prazer em te assessorar. Mas, Iago, deixa uma dica aqui para os corretores, para o mercado, com relação a essa excelente oportunidade lançada hoje pela Build. Cara, minha dica é o seguinte, consumam o conteúdo que o Pedro tem disponível lá no Instagram dele, consumam o que a gente está ofertando como Build, que está lá disponível na Blow, que é a plataforma onde o Orbit está disponível como empreendimento, os materiais e tudo mais. Vejam tudo isso, estudem tudo isso, porque assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, coisas que já estão, são coisas que já estão no nosso dia a dia, só que a gente está trazendo isso resumido e direto, o papo necessário para que você convença ou mostre para a sua base de clientes, para os seus potenciais investidores, que é um bom negócio. Então, junta isso, junta a escola de imóveis, junta o que a Build está entregando aí para vocês conseguirem fazer as vendas do Orbit. Muito bom. Obrigado, Pedro. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Iago. Que Eu que aula. agradeço. Na verdade, isso aqui para mim foi uma aula. Que é isso? Rapaz, me senti honrado. Não por tudo que já tinha passado lá na parte da manhã, mas ter vocês aqui para mim é um privilégio, viu? Certamente, para mim também é um privilégio estar participando aqui, conhecendo mais aqui de Uberlândia e dos novos projetos. O nosso objetivo, o Iago sabe disso, esse podcast ele nasceu com o objetivo de levar informação e qualificar o nosso mercado, ainda mais porque um mercado qualificado, sem dúvida, melhora para todos, bons negócios.
negócios, prosperidade para todos os investidores. E é isso. A pergunta do nosso podcast para você, Pedro. Quem pode mais? Essa ele deixa pro fim, ele não avisa, ele você não viu, né? avisa. Quem pode mais? Isso. É você mesmo. Ah, vou investir no meu, Iago. Vou conversar com a dona Iesa. Vamos, a gente faz aquele descontinho top, viu, Sanderman? Pode Muito vir. obrigado. Obrigado. É isso. Iago, para você e para todo o mercado de Uberlândia, com relação a este grande lançamento de hoje, Orbit, no centro de tudo, quem pode mais? Cara, pra mim, com o evento de hoje, ter reunido mais de 800 pessoas, né, num evento que que a gente quer que seja um calendário do mercado imobiliário em Uberlândia, pra mim quem pode mais são os corretores, é a força de vendas, porque eu acho que a gente está entregando um baita produto, com muita informação, com estudo, com embasamento e, claro, com toda a expertise da Build, a força de negociação que a Build tem. Então, hoje, para mim, quem pode mais são os corretores, é a força de vendas. É isso. Pedro, muito obrigado, Obrigado. viu? Iago, obrigado. Obrigado, E eu. para você, corretor de imóveis e investidor, tivemos aqui hoje mais um episódio do Podcast é Mais, falando sobre alavancagem imobiliária e trazendo atualizações sobre o Orbit, hoje o mais novo lançamento nessa linha de estúdio da Build Uberlândia. Senta o dedo, compartilha e acompanhe todos os nossos cortes. Muito obrigado.